Olá, queridos. A paz de Cristo a todos. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Que bom que Cristo, nosso Senhor e Salvador, Jesus, Ele tem nos concedido mais esta oportunidade para estarmos aqui passando para você, querido aluno, professor, superintendente, mais alguns comentários das nossas escolas bíblicas. Para você que não me conhece, eu sou obreiro, professor de Escola Bíblica Márcio, e nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos para a edificação do povo de Deus. Portanto, já convido a você que não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe, que eu tenho certeza que este canal será um canal de bênção para você. Nesta oportunidade, nós publicaremos aqui a lição número 7 da classe de juvenis, que tem como tema a ressurreição de Jesus. O texto principal está em Mateus, capítulo 28, versículo 7, que diz: Ide, pois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. Eis que eu vos tenho dito. Aqui é o exato momento, meus queridos irmãos, em que as mulheres chegam no sepulcro de Jesus, onde Jesus tinha sido colocado, o corpo de Jesus tinha sido colocado, e neste exato momento, os anjos, um anjo do Senhor, melhor dizendo, aparece para elas e anuncia essas boas novas de salvação. Anuncia que ele já ressuscitou. Este tema é um tema importante para nós, todos nós que somos cristãos, porque sem a ressurreição do nosso Senhor Jesus, a nossa fé seria vã, como disse o apóstolo Paulo. Sem a ressurreição de Jesus, o cristianismo, de maneira geral, todos nós cristãos que acreditamos que um dia ressuscitaremos e estaremos com o Senhor, nossa fé seria, nossa esperança seria jogado de rio abaixo. Mas graças a Deus, que a palavra de Deus, ela deixa isso bem registrado, que Jesus foi o único mediador, salvador, que ressuscitou dentre os mortos. Teve testemunhas oculares e até hoje essa mensagem da crucificação e da ressurreição do nosso Senhor Jesus é pregada por todos nós. Nós aprenderemos mais com relação a este assunto aqui nos nossos pontos da nossa lição. O primeiro ponto dessa lição vai tratar o seguinte: o milagre da ressurreição. A ressurreição é um tema presente ao longo da Bíblia. O Antigo Testamento apresenta o filho da viúva, né, é um caso que foi um caso de ressurreição do filho da viúva, que está registrado em 1 Reis, capítulo 17, do versículo 17 ao 24. Também o filho da Sunamita, 2 Reis, capítulo 4, versículo 32 e 37. O homem que foi encostado nos ossos de Eliseu, conforme 2 Reis 13, 20 e 21. O Antigo Testamento ele narra exatamente essas ressurreições, a qual eu acabei de citar aqui. Essas ressurreições aconteceu de maneira física. Essas pessoas ressuscitaram, voltaram à vida e logo vieram a morrer novamente. Isto é o exemplo do Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento também fala sobre a ressurreição, que Jesus Cristo também operou este milagre quando ele esteve aqui em terra. Já no Novo Testamento, apresenta as histórias do filho de uma viúva, conforme Lucas capítulo 7, de 11 a 15, da filha de Jairo, Lucas 8, 41 e 42, de Lázaro, João capítulo 11, do versículo 1 a 44, e de muitos santos depois da morte de Jesus Cristo, registrado em Mateus capítulo 27 e 52. Com certeza, um dos textos mais conhecidos, uma das histórias mais conhecidas do Novo Testamento, da ressurreição, foi a de Lázaro. Quando Jesus Cristo chegou até o sepulcro, onde Lázaro já estava morto há 4 dias, ele então diz para o Lázaro: Lázaro, vem para fora. Lázaro automaticamente é ressuscitado e saiu para fora. Um grande milagre que Jesus fez no meio de uma multidão de pessoas. Haja vista que estava ali acontecendo
um sepultamento, ou seja, existiam várias e várias pessoas. Só que, meus queridos irmãos, o texto sagrado fala dessas ressurreições que o próprio Deus, em carne humana, que foi Jesus Cristo, fez no período que estava aqui na terra. Mas a ressurreição de Jesus foi algo muito maior. Como nós entendemos isso? Porque Jesus, ele ressuscitou para nunca mais morrer. Estes ressuscitaram, mas para reviveram novamente. Mas morreram um dia. E um dia eles irão ressuscitar juntamente com todos os santos que têm a sua fé alicerçada em Jesus Cristo. E nós ressuscitaremos, assim como o Senhor Jesus ressuscitou, para nunca mais morrer. O segundo ponto dessa lição vai dizer o seguinte: as testemunhas da ressurreição. Como provar algo tão maravilhoso e sobrenatural? A forma mais eficaz é atentar para os que testemunharam a ressurreição e se encontraram com Jesus. Quando Jesus ressuscitou, Jesus foi visto por mais de 500 pessoas aqui na terra. Quando Jesus ressuscita, ele se apresenta também aos discípulos, aos apóstolos. Jesus ainda passa nesta terra 40 dias pregando a respeito do reino de Deus. E como nós podemos então testificar isso pelas Sagradas Escrituras? Como, por exemplo, ele apresenta a Maria Madalena em Marcos 16, 9, pelas mulheres de manhã, conforme Mateus capítulo 28, versículo 9 a 10, pelos discípulos no caminho de Emaús, conforme Lucas 24, versículo 13 a 32, por Pedro, Lucas 24 a 34, e pelos 11 apóstolos, conforme Marcos 16, versículo 14. Então Jesus ele tem várias testemunhas oculares. E as Sagradas Escrituras, ela é clara em dizer que Jesus ressuscitou. A ressurreição de Cristo é o ápice da história do cristianismo. Outros profetas, outros homens que se declararam profetas de outras religiões morreram, como por exemplo o profeta Maomé, mas o corpo ainda está na sepultura. O corpo ainda está ali para todos ver. E Jesus Cristo, como o Redentor de toda a humanidade, ele ressuscitou para que nunca mais viesse a morrer. E hoje, seu corpo não está mais na sepultura. A sepultura de Jesus Cristo, lá em Jerusalém, o túmulo está vazio. Ele ressuscitou e hoje ele está nos céus, ao lado, sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por cada um de nós. Em Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo fala, capítulo 2, versículo 15, se não me falha a memória, diz que ele é o nosso único intermediador entre Deus e os homens. Jesus, ele é quem faz a ligação, ele é quem liga nós a Deus, o nosso Criador, o Criador dos céus e da terra, porque sem ele nós não conseguimos alcançar a vida eterna. Já ainda no segundo parágrafo deste segundo ponto diz o seguinte: são tantas as testemunhas que viram Cristo ressuscitado, que em pouco tempo o cristianismo começou a se propagar ainda mais. Os ensinamentos de Jesus agora eram confirmados pela mensagem da cruz e a certeza de que o Filho de Deus voltaria para buscar os seus. Em pouco tempo, os discípulos e os apóstolos foram anunciando, ainda nos primeiros séculos, a respeito de Jesus Cristo, o que Jesus Cristo tinha vindo fazer aqui na terra, explicando e testemunhando que Jesus Cristo era o Messias prometido pelos profetas do Antigo Testamento. Eles testemunharam a sua trajetória, a sua morte de cruz, a sua ressurreição e a sua ascensão aos céus. Por este motivo, eles entregaram a sua própria vida para que hoje nós possamos estar aqui hoje falando de Jesus Cristo, possamos falar do nosso Salvador. O cristianismo, meus queridos irmãos, hoje ele é a religião que tem mais seguidores
no mundo, seguindo então aí do judaísmo e logo após o islamismo. Mas o cristianismo, aqueles que seguem a Cristo, eles são a grande maioria em todo o planeta. Por quê? Por causa dos apóstolos, por causa dos discípulos, por causa do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, e através desses homens de Deus que deram a sua vida, hoje o evangelho é anunciado e é propagado para todas as nações. O grande milagre que Deus fez a respeito do cristianismo é a ressuscitar Jesus dentre os mortos, e por este motivo nós estamos aqui hoje pregando, falando de Jesus, anunciando as boas novas de salvação para todo aquele que crê, porque nós cremos que todos irão ressuscitar, mas uns para vida eterna ao lado de Jesus e outros para a condenação eterna, e isto é muito triste para aqueles que não querem saber de Cristo Jesus neste mundo, neste tempo. O terceiro ponto dessa lição vai tratar do seguinte: mas qual o significado da ressurreição de Cristo? A ressurreição é o fato que coloca o cristianismo em uma posição de distinção se comparado às outras religiões. Os fundadores das mais diversas confissões religiosas morreram em seus túmulos, são bem conhecidos. Morreram e seus túmulos são bem conhecidos. Os grandes ícones da história mundial, ao morrerem, também são depositados nos túmulos e lá ficam. Com Jesus de Nazaré, a história foi bem diferente. A morte não o conteve, e no domingo, bem cedinho, o túmulo vazio trouxe um sentido único ao povo da cruz, a nós que acreditamos no sacrifício de Jesus, a nós que acreditamos na obra redentora de Jesus. Nossa esperança, meus queridos, é a ressurreição de Cristo, aquilo que eu falei. Este terceiro ponto aqui eu já expliquei um pouco, né, nas outras, agora há pouco. Nós iremos prosseguir aqui para o segundo parágrafo ainda deste terceiro ponto. Diz o seguinte: Cristo não apenas morreu na cruz, em nosso lugar, mas venceu a morte ressuscitando ao terceiro dia. O Cordeiro de Deus foi sacrificado por uma culpa que não era sua, nos oferecendo assim a libertação do jugo do pecado. Hoje, por Jesus Cristo, nós não somos mais julgados pelos nossos pecados. Hoje, através do sangue de Jesus, através do seu sacrifício de Jesus, se nós cometemos uma falha, se nós cometemos um pecado diante de Deus, nós pedimos perdão em oração, com um coração contrito, em uma oração sincera, e Jesus Cristo, através do seu sacrifício puro, ele nos perdoa de todo mal. Esta culpa que o pecado trazia em nossos corações, através da fé em Jesus, através do pedido de perdão a Jesus Cristo, esta culpa é retirada. E então nós somos aproximados novamente de Deus através daquilo que nós anunciamos, através da nossa fé em Jesus Cristo de Nazaré. Isto é uma obra grandiosa para nós, meus queridos irmãos. Terceiro parágrafo deste segundo ponto diz: a morte e a ressurreição de Cristo são os temas centrais do plano divino de redenção da humanidade, promovendo assim a salvação e a justificação do homem. A crucificação e a ressurreição de Cristo nos deixa claro que, através disso, Deus reteve um povo para si, anunciando então a redenção da humanidade, a redenção daqueles que aceitariam o seu sacrifício. E isto foi feito de maneira física, de maneira verdadeira, de maneira histórica, em todos os tempos atrás, nos tempos passados. E com isso, nós adquirimos a esperança de estar com Deus nos céus por meio de Jesus Cristo. O nome de Jesus, o homem Jesus, a pessoa Jesus, todos os historiadores aprovam e atestam que ele existiu. Jesus foi um homem que mudou a história deste planeta. Jesus mudou a história dos tempos. Antes
Jesus era conhecido como apenas um homem, Jesus de Nazaré, um homem que vivia na região da Galileia. Mas hoje Jesus tem mudado a história de todas as nações. Todos conhecem Jesus, todos sabem da história de Jesus como um homem, falando assim historicamente dizendo. Mas para nós cristãos, Jesus ele foi muito mais que um mestre. Jesus ele foi muito mais que um sacerdote. Jesus ele foi muito mais do que apenas um homem que ensinava coisas boas. Jesus ele foi muito mais do que um simples profeta. Jesus ele é o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, encarnado em pele humana, que desceu a este mundo para poder morrer por nós. Um homem perfeito, eu já falei isso em outras lições, um homem que não manteve, que não cometeu pecado, se fez pecador por nós. O homem perfeito se fez homem transgressor por nós que somos imperfeitos. Ele sim trouxe a justiça de Deus através de um homem justo que foi Jesus Cristo, para que através dele, do sacrifício dele, nós possamos ser justificados. A maior obra que Deus fez por nós foi este processo de justificação pela nossa fé em Cristo Jesus. A justificação, Deus nos declara justo mediante a fé em Jesus Cristo. Quarto ponto dessa lição vai dizer o seguinte: a você, 2 convites. Ao tomarmos conhecimento de tão maravilhosos fatos, nos sentimos totalmente inundados por uma vontade em viver uma intimidade maior com o nosso Mestre amado. O primeiro convite é para que nós possamos anunciar as boas novas de salvação, para que nós possamos propagar o Evangelho do Reino. O primeiro convite é para que nós possamos, então, anunciar, fazer com que todas as pessoas venham ao pleno conhecimento de quem Jesus é de fato. E o segundo convite é que todos venham a aceitar a Jesus. Se você, meu querido irmão, meu querido visitante que está vendo este canal nesta hora, não aceitou a Jesus, aceite a Cristo como seu Salvador, aceite a Cristo, que Ele é o único que pode nos levar à presença de Deus após a nossa morte. Ele é o único que pode nos salvar mediante o poder de Deus após a nossa morte. Jesus Cristo é o único que pode trazer para nós a esperança da salvação, tá bom? Fiquem todos com essa palavra. Obrigado por você estar aqui até este momento. Até a próxima aula, se Deus, o nosso Senhor Jesus, nos permitir.